Bom dia. Declaro aberta esta sessão ordinária. Convido a secretária da Câmara Municipal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária de José da Penha RN, em 17 de setembro de 2018. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, na Câmara Municipal José Evaristo de Fontes, situada a rua Evaristo de Fontes Queiroz, 110, no plenário vereador Manuel Roseno da Silva, e sob a presidência da senhora vereadora Gildineide de Oliveira Monte. Realizou-se sessão ordinária, que contou com a presença dos vereadores Antônio Domingos do Rego, Bruno Henrique da Silva Araújo, Francisca Maria de Oliveira, Francisco Roseno da Silva, Jessuí de Queiroz, Márcio dos Anjos Silva e Nilcimar Fontes de Araújo Gomes. A senhora presidente, observando que estava tudo em ordem, declarou aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Logo após, houve a apresentação do projeto de lei número 020/2018, de autoria do ilustríssimo senhor vereador Jessuí de Queiroz, que cria a premiação do aluno nota 10 nas escolas de ensino fundamental do município de José da Penha e da outras providências. A presidente encaminhou o projeto para as comissões emitirem os pareceres. E foi levado ao plenário o requerimento número 009/2018, de autoria do ilustríssimo senhor vereador Nilcimar Fontes de Araújo Gomes, que requer a pavimentação a paralelepípedo das seguintes localidades: Rua Francisco Fernandes Moura, Rua Maria da Conceição Fontes de Araújo, Sítio Baixa do Fogo, levado para votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Vanessa de Moraes Silva, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme será assinada pela senhora presidente, vereadores e por mim que a escrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal, plenário vereador Manuel Roseno da Silva, José da Penha RN, 17 de setembro de 2018. Alguém deseja se pronunciar? Então vamos abrir votação. Nilcimar, Márcio, Bruno, Fantica, Gilberto não estava, Chico Roseno, Jessuí, Antônio Domingos. Então, aprovado. Vamos colocar em votação o projeto de lei número 019/2018, de autoria do ilustríssimo senhor vereador Francisco Roseno da Silva. Alguém deseja se pronunciar sobre esse projeto? Não? Então vamos... Então vamos colocar em votação Nilcimar, Márcio, Bruno, Fantica, Gilberlan. Não está. É a votação. Chico Roseno, Jessuí e Antônio Domingos. Então, aprovado o projeto. Vamos colocar em votação o projeto de lei número... Precisa ler. Projeto de lei número 019/2018. Dispõe sobre a denominação do loteamento denominado Dona Doca, localizado no zoneamento desta cidade, na margem da BR-405, Zona Sul, e nomeia suas respectivas ruas e dá outras providências. O vereador Francisco Roseno da Silva, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 198, parágrafo 11 e inciso 1º do Regimento Interno revisado e no artigo 40 da Emenda da Lei Orgânica Municipal número 2, de 2002, e na melhor forma da lei vigente no país, vem perante a Vossa Excelência que, depois de ouvir o duto plenário dessa Casa de Lei,
seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Raimundo Nonato Fernandes, o seguinte: a Câmara Municipal de José da Penha, RN, no uso de suas atribuições legais, resolve e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o loteamento Dona Doca, localizado ao zoneamento desta cidade, à margens da BR-405, Zona Sul. Artigo 2º. Fica nominadas as referidas ruas que formam um loteamento Dona Doca, Zona Sul desta cidade, com suas homenagens póstuma e intervivo. Inciso 1º. Rua Maria Nereuda da Silva, Rua Vicente Manuel da Costa, Rua Frutuoso Manuel da Costa, Rua Francisco Bezerra Neto, Rua Marinha Sinhá do Rego. Artigo 3º. As dispensas decorrentes da execução deste projeto de lei ocorrerão por conta dos familiares da ente querida em memória, em providenciar as placas da nomenclatura que trata deste projeto. Artigo 4º. Este projeto entra em vigor tendo como relevância a solicitação da excelentíssima senhora ex-vereadora Maria Ivan da Silva Araújo, que legislou sobre este município por quatro legislaturas, intensificando assim a memória de seu pai, Osório Estevão da Silva, em memória. Artigo 5º. Fica a Prefeitura Municipal obrigada a dar publicidade à lei, comunicando aos órgãos constituintes do governo municipal, estadual e federal da denominação do referido loteamento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Salas das sessões, plenário, vereador Manuel Roseno da Silva, José da Penha, RN, 11 de julho de 2018. Francisco Roseno da Silva, vereador, PR. Pronto, então o projeto foi aprovado. Vamos colocar em votação o projeto de lei número 020/2018, de autoria do ilustríssimo senhor vereador Jessuí de Queiroz. Alguém deseja se pronunciar? Então vamos colocar em votação também Nilcimar, Márcio, Bruno, Fantica, Gilberlan, Chico Rosene, Jessuí e Antônio Domingos. Então, aprovado o projeto. Apresentação da emenda modificativa número 001/2018. Emenda modificativa número 001/2018. Altera-se no inciso 2 do artigo 171b do novo Regimento Interno revisado. Seção 10. Da Tribuna Popular dos termos do artigo 38 da Lei Orgânica do Município e no artigo 199, inciso 4, do novo Regimento Interno revisado. O vereador Chico Rosendo, líder da bancada do Partido da República PR, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais e na melhor forma da lei, vem perante a Vossa Excelência que, depois de ouvir a mesa desta Casa, seja encaminhada esta emenda modificativa para sua aprovação. Artigo 1º. Modifica-se o inciso 2 do artigo 171b da seção 10 da Tribuna Popular, que passa a vigorar com a seguinte redação. Redação original. Inciso 2. Proceda sua inscrição na Secretaria desta Casa Legislativa em lista própria, no prazo mínimo de 10 minutos antes de cada sessão ordinária ou extraordinária. Sala das Sessões, plenário vereador Manuel Rosendo da Silva, em 8 de outubro de 2018. Francisco Rosendo da Silva, vereador PR. Justificativa.
O projeto de emenda modificativa que ora apresento para a apreciação dos nobres pares, que modifica a redação ao inciso 2 do artigo 171b do novo regimento interno revisado, tem um sentimento e desejo de todo o conjunto da sociedade, para que busque, da melhor maneira possível, produzir resultados positivos em favor dos cidadãos e cidadãs de nosso município. A modificação proposta visa a reorganização desta Casa Legislativa, proporcionando assim maior eficiência e eficácia, evitando sobreposição nos processos internos e nas atividades prestadas por esta Casa ao povo. Por oportuno, merece destaque que a reorganização administrativa se impõe para que se possa otimizar o desejo de todo o conjunto da sociedade, com objetivo a prestação de serviços ao cidadão e cidadã jotapenhense. Quanto ao uso desta tribuna popular e o fortalecimento da democracia na relação poder público e sociedade. Diante o exposto, solicitamos dos nobres pares por sua aprovação. Sala das Sessões, plenário vereador Manuel Rosendo da Silva, em 8 de outubro de 2018. Francisco Rosendo da Silva, vereador PR. Alguém deseja se pronunciar? Bom dia a todos. Essa emenda ela é modificativa porque no inciso 2 do artigo 171b, que reza 7 dias antes da inscrição do cidadão ou cidadã jotapense para participar da tribuna popular, e nós preocupados com os desfechos que poderá acontecer posteriormente em sessões ordinárias ou extraordinárias, aí entendemos que nessas sessões, esses 10 minutos que antecedem, é o prazo suficiente para que os nossos JPenses, irmãos, amigos e amigas, possam usar a tribuna livre, popular, em defesa do povo, da sua cidadania, da sua família, e, enfim, ajudar aqui a nós a legislar sobre o nosso município. Agradeço aos colegas vereadores e vereadoras pela oportunidade e faço o meu apelo pela a sua aprovação. Alguém mais deseja se pronunciar? Então vamos. Bom dia a todos. Eu queria só o seguinte, eu acho era 7 dias antes. Aí essa modificação fica 10 minutos. Isso não vai causar, por exemplo, a quantidade, não tem uma quantidade de pessoas que possa escrever no artigo 171, não diz não? Porque às vezes você chega aqui e tem a plateia lotada. Aí um faz a inscrição, daqui a pouco outro faz, daqui a pouco tem 30 pessoas na plateia, todos inscritos para falar aí com 10 minutos de antecedência. O prazo é muito bom. Eu acho, assim, não quero ser contra, eu acho que tem coisa que tem que ser modificada, não foi pensado nisso antes, quando foram revisar, mas isso é coisa para nós aqui, nós vereadores, pensar, para o bem de todos. Porque às vezes tem gente que chega aqui, ele quer 10 minutos para atropelar os trabalhos, ele não vem para fazer uma reivindicação, digamos assim, dentro da legalidade, ele quer justamente atropelar os trabalhos. Eu não estou sendo contra ninguém, eu sou a favor do direito de cada cidadão, dele se expressar, dele ter os direitos dele, certo? Agora eu acho que temos que ver aí o que diz o artigo 171 aí. Eu não olhei direito, mas temos que ver. Questão de determinar pessoas, esses critérios, tem no artigo 198 e 44 da mesma tribuna, porque obedece aos critérios. E num dos critérios diz que cada orador que usar a palavra por 10 minutos ou 20 minutos, ele não pode fugir do assunto em pauta ou agredir ou danificar, usar... por exemplo, nós falamos aqui a respeito porque o homem foi votar com a arma. Então, nenhum cidadão pode chegar aqui nesta casa com a arma. Tem o artigo aí,
que eu não recordo agora, nenhum cidadão pode chegar aqui nessa casa com a arma que a senhora presidente pode tomar essas providências. Então, o critério para essa pessoa se inscrever é de 10 minutos. Com relação à sua fala, existe aí na mesma seção 10, da Tribuna Popular, que diz o que ele deve falar na sua parte que o orador vai se usar da palavra, de 10 minutos ou de 20 minutos. Então, colega Jessuí, essa questão de critérios existe no regimento interno, e com relação a números, 10, 15 ou 20 pessoas, isso é de acordo com cada sessão, e a senhora presidente tem o poder de fazê-la e determinar o contingente de gente que possa usar da palavra. Vereador, a quantidade de pessoas é limitada no artigo 171D, inciso parágrafo 1º. Diz, a pessoa que se habilitar a ocupar a tribuna popular terá 20 minutos para usar a palavra, com prorrogação de igual prazo, desde que seja requerida pelo orador e aprovada pelo plenário. Nesse caso, delimita aqui o tempo. E no parágrafo 1º diz, poderão se inscrever conjuntamente 2 oradores, ficando o prazo dividido de 10 minutos a cada um deles, com prorrogação de igual período, desde que requerida pelos oradores e aprovado pelo plenário. Como a lei orgânica, como a Constituição Federal, ela existe. E por que existem as emendas? As emendas são exatamente para corrigir as distorções que existem no regimento interno, na lei orgânica e na Constituição Federal. Então, existem as emendas ativas, substitutivas, supressivas, todas elas. Então, essa aí é modificativa, porque eu estou mudando só a redação. Eu não estou substituindo nem colocando o inciso da linha B ou o artigo 171C, eu estou modificando a redação. Então, a redação ela foi lida aqui, para os colegas vereadores. Então, se existem as emendas, é exatamente para corrigir as distorções que existem na lei orgânica, no regimento interno, na Constituição Federal. Então, elas são ativa, positiva, modificativa, justificativa. Então, é assim, cada emenda ela tem o seu teor. E o teor dessa nossa emenda aí é modificar o inciso 2, que nos permite o direito de 10 minutos ao JPense fazer a sua inscrição no prazo determinado, se caso seja aprovado, para que possamos discutir e trabalhar em prol do nosso município. Alguém mais deseja se pronunciar? Se for como o doutor está falando ali, e limita, eu concordo. Se for por 2 inscritos, né? Por exemplo, se chegar aqui o contador e o advogado da prefeitura. O contador, ele faz a inspeção, quer dizer, a lei orçamentária é 1 hora e 2 horas. Mas se ele quiser usar a palavra e o contador quiser o advogado, então assim, é dividido o tempo para os dois. 10 minutos para um, 10 minutos para outro. Não impede de se inscrever aqui 5 pessoas, 10 pessoas, porque determinar números é a mesma coisa de deixar nos 7 dias antes de qualquer sessão.
Então, 10 minutos é um tempo hábil, é o tempo que a secretaria aqui tem condições de fazer a sua inscrição. E tem uns critérios aí que eu peço que... E esse artigo que eu estou modificando é o 171, eu não estou modificando os outros artigos, não. Aqui nós, vereadores, podemos apresentar outras emendas com relação ao total de pessoas. Eu estou modificando uma modificativa no inciso 2. Eu não estou modificando a seção 10 todinha, não. A emenda é com relação ao inciso 2, né? Com relação à seção 10 todinha do 171 ao 191. Eu estou modificando aqui, a emenda modificativa é com relação ao inciso 2 do artigo 171b. Não estou modificando a seção 10 toda, não. Então, Vossa Excelência tem interesse de colocar uma emenda no artigo 172b, né? D, fala só 2 oradores, mas são 2 oradores para dividir o tempo, não é só escrito 2 oradores, não, que também ele não especifica que isso é 2 oradores. Especifica 2 oradores para igual período, que é de 10 minutos para um e 10 minutos para outro. Então, eu estou modificando, pedindo aí para modificar o inciso 2 do artigo 171b. Eu não estou pedindo para mudar o contexto da seção 10 da tribuna popular, não. Alguém mais deseja se pronunciar? Senhora Presidente, Judineide, colegas vereadores, funcionários desta casa, público e internautas, ouvintes que estão nos assistindo, bom dia a todos. A matéria em discussão é assunto sobre o regimento interno desta casa e os questionamentos sobre número de oradores. O regimento ele já tira todas as dúvidas, porque deixa bem claro no artigo 171, ou melhor, 171D, e o parágrafo 1º diz: poderão se inscrever conjuntamente 2 oradores, ficando o prazo dividido para 10 minutos a cada um deles, com prorrogação de igual prazo, desde que requerida pelos oradores e aprovada pelo plenário. Então, não deixa dúvidas. 2 oradores é o número que o regimento interno, que é a lei que foi aprovada pelos colegas vereadores da legislatura anterior, que inclusive tem alguns vereadores que ocupam cadeira nesta casa. Alguém mais deseja se pronunciar? Eu entendo, colega, porque a modificação é no artigo 171b. O 171d, que diz, com relação aos oradores conjuntos, pode se escrever 50 oradores, aí são 2 conjuntos, são dois oradores que querem defender o mesmo assunto. É dividido o tempo para os dois oradores que são conjuntos. Não diz que só 2 oradores por sessão. E nós estamos discutindo aqui, é o artigo 171b, o inciso 2, entendeu? Que modifica o prazo de 7 dias para os nossos conterrâneos, amigos, JPense, use dessa tribuna popular. E nós estamos colocando um tempo hábil de 10 minutos. E o artigo 171d é que diz com relação aos oradores conjuntos, não diz que só são 2 oradores, não. Vossa Excelência é um rapaz que tem um 3º grau, que eu admiro o seu trabalho aqui por esta casa, que Vossa Excelência faça um bom senso da correção da gramatical aí, da sua índole, da sua pessoa que Vossa Excelência entende. E se precisar de uma aula de direito, Vossa Excelência quiser me procurar para dar uma aula de jurisdição, eu estou à sua disposição, Vossa Excelência. Voltando ao assunto com relação ao vereador Chico Rosendo, tem razão. Porque analisar diz assim: poderão se inscrever conjuntamente 2 oradores. Então, a tribuna popular é a inscrição de um orador por 20 minutos, um só. Mas pode ser que outra pessoa poderá se associar a esse orador e serão 2 oradores, mas com uma inscrição só.
Aí, como um orador teria o tempo de 20 minutos, um orador único. Aí, se 2 fizeram a inscrição conjunta, o tempo permanece o mesmo de 20 minutos, como se um orador fosse. Aí, esse tempo será dividido em 10 minutos para cada dos 2 oradores. Então, realmente, esse artigo aqui, ele limita o tempo e a inscrição conjunta a 2, e não ao total de inscrições na tribuna. Alguém mais deseja se pronunciar? Então vamos abrir a votação. Não? Requerimento. A emenda não existe comissão, não. A emenda não existe comissão, não. Não existe, não. Pode ler os artigos, por isso que eu não coloquei isso, eu tinha colocado para as comissões. A emenda não existe. É 2 terços, sem voto. Veja o artigo 51 do regimento interno que diz sobre modificação de regimento interno. Nós combinamos aqui, as matérias serão lidas na sessão, projetos, matéria, emenda, seja eles qual for, e apreciadas nas sessões posteriores. Então a matéria hoje ela foi lida. Não, a matéria foi lida hoje. O capítulo 3, que diz dos substitutivos, emendas e subemendas, no artigo 199 diz, emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. Aí, no caso, diz os tipos de emenda, no parágrafo 1º, inciso 4, que é a emenda modificativa. Aí, no parágrafo 2º diz, a emenda apresentada, a outra emenda denomina-se subemenda. E o parágrafo 3º diz, as emendas e subemendas recebidas serão discutidas e, se aprovadas, o projeto original será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, redação final, que lhe dará nova redação na forma de aprovado. Então, aqui na parte referente às emendas, falam que ela não fala nenhum momento para ser encaminhadas às comissões. Fala já em deliberação, que seria a votação. Então vamos colocar em votação, né? Alguém deseja mais se pronunciar? Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria que o assessor jurídico da Câmara lesse mais uma vez com relação às emendas. Pronto, porque aqui o capítulo 3 dos substitutivos, emendas e subemendas. Aí vai falar. E no artigo 199 fala da emenda, que dá o conceito, que é a proposição apresentada como acessório de outra. E o parágrafo 1º fala sobre as emendas, o tipo de emendas que podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. No caso dessa emenda em tela, é uma emenda modificativa, que está no inciso 4. Emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item a ser alterado a sua substância. Aí o parágrafo 2º diz a emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda. Nesse caso não é só emenda, né? E o parágrafo 3º diz, as emendas e subemendas recebidas serão discutidas e, se aprovadas, o projeto original será encaminhado
à Comissão de Constituição, Redação e Justiça, que lhes dará uma nova redação da forma aprovada. O que seria o projeto original dessa emenda? O projeto original dessa emenda seria o próprio projeto que institui o regimento interno. Alguém mais deseja se pronunciar? Senhora Presidente, eu oriento a bancada governista a votar contra a emenda, por motivos simples. E quero que os colegas vereadores sejam coerentes, não venham dizer coisas que não existem. Eu estou aqui em mãos com o regimento interno desta casa, que é uma lei aprovada em 2016, inclusive o autor desta matéria fez parte da comissão que revisou o regimento interno. Quando eu não era vereador, eu sempre estava nessa casa presente e acompanhei os debates calorosos. Eu sempre fui um admirador do trabalho aqui da Câmara. Aprendi muito com os colegas vereadores que aqui estão. E sentar naquela cadeira, na última cadeira de trás, eu presenciei um dia o vereador Francisco Rosendo. Teve uma pessoa que queria falar e o vereador Francisco Rosendo disse: não, aqui quem fala é os vereadores. Se você quiser falar, vocês vão pleitear mandato e se eleger vereador. O regimento interno não veta nenhum cidadão de falar. Esta lei já diz no artigo 171 que a tribuna livre já existe. Já existe. Para que aprovar uma coisa que já existe? Então, eu oriento a bancada a votar contra, porque a tribuna livre já existe e tem os seus critérios. Bom, alguém mais deseja se pronunciar? Colega vereador, água passada não molha mais. Mas o artigo 184, a Câmara Municipal exerce suas funções legislativas por meio de proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, resolução, projeto de iniciativa popular, veto e execução de lei. Então, veja bem, esse nosso pedido de emenda é um direito que nós temos de fazê-la, aqui os 9 colegas vereadores, inclusive na palavra do nobre advogado, que diz que as emendas podem ser aditiva, supressiva, modificativa, aglutinativa, então, enfim. Então, eu estou apresentando uma emenda ao regimento interno para equilibrar as distorções das reorganizações, o prazo de 7 dias, para que um JPense, um cidadão, uma cidadã venha a esta casa e tem que se inscrever 7 dias antes, sem saber nem o dia que vai acontecer a sessão. E no dia que haverá de acontecer a sessão, que seja ordinária ou extraordinária, ele tem um prazo máximo de 10 minutos para fazer a sua inscrição e usar o direito de cidadão ou cidadã, JPense, brasileiro que somos, para defender ou trazer para esta casa projetos que seja verbal, oral, para que nós possamos cada vez mais aprender com eles, porque eles são a razão por nós estar aqui nesta casa para defendê-las no período de uma legislatura de 4 anos. Então, essa emenda, ela não vem nem um desabono a nenhum dos colegas vereadores, e sim, ela vem para reorganizar o regimento interno desta Casa Legislativa, como eu já tinha dito anteriormente, que a Constituinte é de 1988. Ela tem um outro livro, certo? Só com emendas e sobre-emendas, entendeu? Para que
corrigir as distorções que quando foi feito em 1988. Por que esse regimento interno ele tem que ser 100% legítimo e usar todos os direitos e leis? Então aqui existem distorções, não sou eu, o Rui Barbosa, entendeu? O Vital do Rego, para quem está aqui nesta casa, para ser o primeiro e o melhor do parlamentar, não. Agora eu sou um dos parlamentares que uso da minha fala e defendo o que falo e o que faço. Então eu tenho o direito de apresentar a emenda, está em votação, gostaria que o Nobres para entender se votasse pela sua aprovação, para acabar com as distorções e reorganização dos trabalhos internos desta Casa Legislativa. Bom, eu acho o seguinte, nós estamos com mais de meia hora discutindo uma emenda só para que a população de Zé da Penha tenha o direito de fazer sua fala e discutir com nós aqui algum tipo de projeto ou alguma reivindicação. Então, eu acredito o seguinte, tanto faz 7 dias como 10 minutos, então, se seria um direito, então 10 minutos seria já para facilitar, como o vereador Chico Rosendo disse, 7 dias é distante, às vezes a pessoa não sabe nem o dia da reunião, normalmente marcamos uma semana antes a reunião. Então, eu acho que eu não vejo tanta polêmica para uma emenda só. Esse é o meu ver. Colega vereador Francisco, eu lhe admiro, mas em matéria de direito nós estamos iguais. Porque eu sou formado em geografia e o senhor é formado em economia. Se fosse com a sua filha que é advogada, aí eu aceitava, porque eu sou leigo no assunto. Se comparar com o advogado, o doutor Samuel, que ele é jurista, eu sou geógrafo, não entendo bem. Nós somos esforçados e procuramos entender. Então, o senhor é formado em economia, eu sou formado em geografia. O doutor Samuel é formado em direito, a sua filha é uma excelente advogada. E quanto às pessoas não saberem o dia da sessão, é responsabilidade da presidente divulgar o calendário de reuniões, porque nem os vereadores sabem de última hora, de 24 horas, então é muito fácil de resolver. Vereador, eu quero que você prove aqui quando foi que eu marquei uma reunião com 24 horas. Nunca existiu isso. Sempre foi marcado uma semana antes. Não tente me queimar aqui e querer aparecer aqui porque está numa sessão aqui ao vivo, não. Porque se mexeu comigo, se eu tiver razão, eu vou responder. Então, 8 dias antes, 10 dias antes, a gente avisa aqui da reunião. Se você quiser aparecer, vai aparecer em outro lugar. Agora comigo, não. Colega presidente, eu gostaria que colocasse a emenda em votação, porque a emenda ela não exige comissões, entendeu? Não é só aqui não. A emenda ela exige a votação de 1/3. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação e dizer ao nobre colega Nilson Mafonte, pela admiração que eu tenho por Vossa Excelência, o meu curso é bacharel em ciências, sou bacharel em ciências econômicas. Não, eu sou bacharel em ciências econômicas. E paguei direito público e privado no primeiro e segundo período. E tenho uma vocação por direito. Entendeu? O meu curso é bacharel em ciências econômicas. Se Vossa Excelência exigir, eu trago o meu diploma e provo aqui a Vossa Excelência que o curso é bacharel em ciências econômicas. E Vossa Excelência eu paguei direito público e privado e fiz uma especialização por fora, só para me entender o que era direito público e privado. E estou pronto e preparado para Vossa Excelência e qualquer advogado que venha aqui para discutir matéria sobre jurisdição do nosso município com relação à lei orgânica e o regimento interno desta Casa Legislativa. Vou fazer um pedido à presidência, senhora presidente, que divulgue o calendário das reuniões, nossos trabalhos legislativos, para a população ficar por dentro, e as comunicações com relação à minha pessoa, entregar por escrito e assinar, para evitar os problemas. A gente aqui marca reunião com 8, 10 dias antes, mas normalmente vários projetos aqui, até da própria prefeitura, isso aí você não vê, vem chegar um dia antes da reunião, ou pela manhã, antes da reunião, mas que a gente marca de 8 a 10 dias antes da reunião, a gente marca. Nunca chegou a acontecer uma reunião aqui, do dia 1º de janeiro que eu assumi aqui, em 24 horas eu fazer uma reunião, não. Sempre a gente marca de 8 a 10 dias. Alguém mais deseja se pronunciar?
colegas vereadores, senhora presidente, eu não vejo aqui nenhum motivo de estar discutindo esse problema, não. Eu acho, para mim, tanto faz 10 minutos como 7 dias. Eu acho que é um direito de cada cidadão vir aqui e discutir os assuntos do nosso município. É o que eu falei, colega vereador. Estão fazendo uma tempestade num copo d'água e estamos com 40 minutos numa emenda sem necessidade dessa polêmica. Um querendo apresentar... Sim, é bom polêmico, mas não vejo necessidade, Chico Rosendo, de passarmos 40 minutos para discutirmos 7 dias ou 10 minutos. Aqui vocês já estão discutindo quem é mais formado do que o outro, quem tem mais formatura do que o outro. Então aqui a gente está para discutir uma emenda, meu amigo. Então 40 minutos para discutir uma coisa... Pelo amor de Deus, gente, vocês fazem uma tempestade no copo d'água. Uma coisa tão simples de ser resolvida, da gente até já ter concluído. E se é para facilitar para a população, é melhor os 10 minutos. É melhor os 10 minutos. 7 dias demora, as pessoas não sabem, às vezes, nem qual é o projeto. Como eu falei aqui, a prefeitura, às vezes, traz o projeto 1 dia, 2 dias, 3 dias antes. E se a pessoa vier se inscrever 7 dias antes, sem saber qual é o projeto que a prefeitura ou o vereador vai apresentar? Então, vai se inscrever, às vezes, sem necessidade e sem saber nem o que vai ser discutir durante a reunião. Então, eu acho isso aí indiscutível. Aqui estão, me desculpe, estão querendo aparecer, não precisa disso. É uma coisa simples de ser resolvida. Alguém mais deseja? Só para concluir, senhora presidente. Senhora presidente, é o seguinte, a sessão ela tem duração aí no artigo aí de 2 horas. Se nós estamos discutindo 40 minutos, é porque não chegamos nem o tempo necessário ainda, porque a sessão tem a duração de 2 horas. Então é importante discutir, para o povo ficar sabendo que nós estamos votando aqui em discussão, é mais gostoso do que fazer efeito lagartixa, só balançar a cabeça. Então eu prefiro que seja uma sessão que tenha produtividade igual a essa aqui. Eu gosto desse estilo, e esse estilo deverá acontecer aqui para o bem do povo, para o bem do município de José da Penha. Porque a sessão ela tem durabilidade de 2 horas. Nós só usamos 40 minutos, ainda tem 1 hora e 20 minutos ainda para nós debater os assuntos relevantes e pertinentes ao município de José da Penha. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei, Chico Rosendo, 40 minutos eu estou dizendo só na emenda aqui. É como eu estou dizendo, não vejo necessidade de estar nessa polêmica toda. Coisa simples de ser resolvida. Quando é um projeto de alta complexidade, aí tudo bem. Agora, meu amigo, você discutir entre 10 minutos e 7 dias é complicado, né? E fugindo do assunto. Alguém mais deseja se pronunciar? Eu, como líder do governo, eu oriento a bancada a votar não. Pelo fato de já existir a tribuna livre, e aqui está alterando a questão desses dias, está colocando para a discussão ser antes das sessões. E a lei que aqui está permite que as sessões a tribuna livre seja usada. Quando encerrar a sessão dos vereadores, a gente fica sentado e fica ouvindo a população para ser discutido nas sessões posteriores. Alguém mais deseja se pronunciar? Então vamos colocar em votação nesse mar. Márcio. Bruno, Fantica, Gilberlan, Chico Rosendo, Jessuí, Antônio Domingos. Então, aprovado a emenda, né? Agradeço a todos que... Oi? Com 5. Não, deu 5. Não. Bruno, Fantica, Gilberlan, Chico Rosendo e Toninho. 5-3. Então, aprovada a emenda. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Senhora presidente, para interpelar mais uma vez, eu quero agradecer aos colegas vereadores que aprovaram esta emenda para que no tempo hábil de 10 minutos os nossos irmãos JPense possam chegar a esta casa e fazer a sua inscrição e com os critérios que tem no regimento interno, que os assuntos sejam pertinentes, o que esteja na pauta e sem nenhuma descaracterização
do assunto em pauta para que não possa haver distorções com relação aos assuntos inerentes ao nosso município. Agradeço aos colegas, os que não votaram também, porque isso aí não é democracia e a democracia existe. E quero parabenizar, em especial aos que votaram e também aos que não votaram, ao colega Jessuí, ao grande vereador Márcio e ao líder do governo, meu amigo Nilcimar Fontes. Alguém mais deseja falar? Partindo aqui já para outro assunto, eu gostaria de fazer uma solicitação verbal. Em nome dos moradores do sítio Barra, do Catolé, gostaria de fazer uma solicitação verbal ao secretário de Obras, Mário Lúcio, para assim que as máquinas terminarem de recuperar as estradas da região da Serra, dar uma passada ali na região da Barra, andando nas comunidades. É uma reivindicação daqueles moradores, e eu agradeço. Alguém mais deseja? Então, agradeço a todos novamente por participarem, estarem presentes aqui nessa sessão e declaro esta sessão encerrada. Lembrando que à noite vai ter uma sessão solene, às 7h da noite. Convido a todos a estarem aqui presentes. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.